preconceituoso. Por que eu sou igual a todo mundo? Eu tenho os mesmos direitos que todo mundo tem. Eu me considero igual porque eu acho que a diferença está nos olhos de quem vê. Isso aí é uma coisa assim que as pessoas implantam na cabeça da outra e ou você se sente diferente ou você se sente igual. E eu me sinto igual a todo mundo. Eu acho que eu sou diferente. Eu preciso achar que eu sou diferente. Todo mundo tem muitas diferenças e semelhanças, né? Se a gente pegar, por exemplo, essa questão do gênero, a mulher ela é um ser assim, muito mais complexo do que os homens. Em primeiro lugar, porque homem e mulher foram dois seres humanos, não animais, como a ciência diz, criados por Deus. E Deus ele dotou de capacidades específicas, tanto o homem quanto a mulher. Isso não comprovado apenas pela filosofia ou Bíblia, até pela ciência. Eu acho assim que cada um tem que ser. A gente também não escolhe também, por exemplo, a cor, né? Eu mesmo não tenho nada contra, muitas pessoas chamam, eu nem gosto de falar a palavra negro, eu gosto de falar moreno. Determinados lugares que eu tentei entrar, eu senti que houve um receio com a minha pessoa. Você às vezes vê, você tá passando assim nos lugares, você vê que tem pais, principalmente pais, homens, que falam, ah lá, ó, já vai o traveco ali, alguma coisa assim. Olha, eu já sofri todos os preconceitos possíveis, eu acho. Eu sou mulher, eu sou poliamorista, eu sou negra, eu sou bissexual. Na verdade, você pode colocar uma escala. No topo vai estar o homem branco, cristão. Embaixo vem a mulher branca cristã, que deve ser submissa ao seu marido. Aí vem os gays, porque eles abandonaram seu lado masculino. As lésbicas, que elas não aceitam o seu papel de mulheres, elas não aceitam o seu papel de reprodutoras. E os travestis, de uma forma geral. Você vai dizer que não tem preconceito? Tem. Tem. Não adianta falar que não tem, não, que tem sim. Preconceito existe, claro. Hoje tem uma certa... mudou um pouco, mas ainda tem um estereótipo sobre isso, né? Bom, o papel da escola, a escola é uma instituição, né, do Estado sim, é uma instituição social que era para ter uma função enquanto escola, mas ela tem uma função a serviço de uma determinada vida, de uma determinada lógica, de uma determinada vida programada. Ao longo do módulo Diversidade, nós iremos discutir diversos conceitos. Dentre esses conceitos, gostaria de marcar dois deles. O primeiro conceito é o conceito de diversidade. O segundo, o conceito de preconceito. Para podermos entender principalmente como o conceito de diversidade e o conceito de preconceito se articulam com o cotidiano escolar. Em relação ao conceito de diversidade, um aspecto que precisa ser destacado é aquilo que a professora Nilma Lino Gomes chama atenção no seu texto, que é entendermos a diversidade como a produção social da diferença. Isso porque nós compartilhamos socialmente uma ideia, especialmente no contexto social brasileiro, de que nós vivemos num país da diversidade. Uma diversidade que muitas vezes ganha um aspecto de romantizada. Precisamos então entender que a nossa vida ela é marcada por uma multiplicidade de experiências e que essas experiências elas são hierarquizadas através das relações de poder nos diversos contatos que estabelecemos na vida social. Entender essa multiplicidade de experiências a partir do viés das relações de poder é o que a professora chama então de produção social das diferenças.
Os diferentes, então, eles são construídos nessas relações sociais. O diferente é aquele, então, que foge daquilo que é considerado a norma. O papel do etnocentrismo, como destacado nos textos, é justamente esse: dizer que existe uma norma, existe aquele que é o padrão, e todos aqueles que fogem desse padrão, que fogem dessa norma, vão ser os considerados diferentes. É preciso, então, neste módulo, que essa ideia de diversidade como uma produção desse diferente a partir dessa multiplicidade de experiências sociais fique bem demarcado. Para quê? Para que a gente não repita, especialmente, esse discurso romantizado sobre a diversidade, que somos todos iguais, que temos todos os mesmos direitos, que somos todos um país, né, uma sociedade de sujeitos que vivem em harmonia. Muito pelo contrário. Ao longo do curso, ao longo dos diversos módulos, o que nós vamos estudar é que as experiências elas são perpassadas por relações de poder e por subordinações de diversas dessas experiências. Em relação ao preconceito, um aspecto a ser ressaltado é aquilo que a autora Heller, citada no texto de introdução da unidade, aponta. O preconceito ele é um fenômeno psicossocial inerente à nossa experiência cotidiana. Diante da impossibilidade de a todo momento, frente a um objeto, frente a uma nova experiência, podermos refletir cuidadosamente, o que nós fazemos é usar de conceitos já construídos e compartilhados socialmente para avaliarmos essa situação. O preconceito é, portanto, esse ato de redução da nossa experiência enquanto sujeitos. Por isso que a autora vai dizer que o preconceito ele é moralmente negativo, porque ele nos impede de experimentarmos, de vivermos a experiência na sua completude. O que nós fazemos é aproveitamos de uma série de estereótipos e conceitos e juízos já compartilhados socialmente para atuarmos diante desse objeto. Se o preconceito se encontra no campo das ideias, no campo do compartilhamento e do uso de uma série de conceitos e pré-julgamentos para atuar na vida social, a discriminação se encontra no campo das práticas sociais. A discriminação é, portanto, um ato de tratar que foi historicamente, socialmente colocado no lugar de diferente com menos direito. Discriminar é, portanto, tratar este diferente com desigualdade, destinando a ele menos direitos sociais, impedindo a ele o acesso a uma série de direitos e oportunidades sociais. Por isso que a discriminação, ela então vai colocar esses considerados e construídos como diferentes numa hierarquia de desigualdades sociais. Um último aspecto a ser levado em consideração nesse módulo é, portanto, a articulação entre a diversidade, entre o preconceito e a discriminação e o cotidiano escolar. É importante, portanto, se perguntar em relação às práticas, aos projetos, às ações que cada instituição tem feito em relação à diversidade. Qual a concepção de diversidade tem orientado as práticas dentro dessa instituição? A diversidade ela é percebida a partir de uma concepção romantizada, a partir de uma concepção exótica, ou ela é percebida a partir da sua compreensão enquanto produção social dessas diferenças. Construir projetos, práticas e ações institucionais que deem conta de enfrentar o problema do preconceito e da discriminação dentro dos contextos institucionais só é possível a partir da compreensão da diversidade enquanto essa produção social das diferenças. Só é possível a partir do momento em que desnaturalizamos essa desigualdade e mostramos como elas foram construídas dentro de um processo social e histórico.